Vamos para a segunda parte, que eu coloquei como primeira, na minha segunda parte da aula. Espero, na verdade, eu queria ter demorado muito menos para a primeira, mas enfim, assim foi. Isso aqui é um reforço, então eu espero que possa ser mais rápido. Tá? Tudo isso é assunto da semana passada, mas a ideia é reforçar um pouco os conceitos. E os dois conceitos principais aqui são só dois, o resto é combinação desses dois. O que é uma proposição universal e o que é uma proposição particular. Né? Ou seja, uma proposição que usa quantificador universal para todo e uma proposição que usa um quantificador existencial. Tá? Então, todos os números são pares, é uma proposição universal. Existe um número par, é uma proposição existencial, uma proposição particular. Né? A maioria esmagadora das proposições que a gente usa são desse tipo. Até implicações dá para reformular como fosse uma universal. Tá? Ou uma universal reformular como fosse uma implicação. Tá? Mas a gente está toda hora, né? Os exemplos que eu dei aqui, eu omiti, como eu falei, mas isso aqui é uma proposição universal. Para todo número, para todo par de números inteiros, vale essa propriedade aqui. Aqui, para todo par de números inteiros, vale isso aqui. Para todo par de números inteiros, vale isso aqui. Aqui não tem não é universal. Isso aqui, na verdade, nem é existencial. Isso aqui é uma proposição simples, tá? Não é quantificada, não tem variáveis. É uma afirmação, existem infinitos números primos. Né? Não tem variável nenhuma aqui. Isso aqui é uma afirmação pontual. Tá? Então, às vezes, a gente tem propriedades que são dessa natureza. Mas a grande maioria é desse tipo que, né, todas as propriedades matemáticas, a gente trabalhou um pouco com isso na segunda-feira, praticamente todas as propriedades matemáticas são proposições universais, às vezes envolvendo também quantificadores existenciais. Mas esses são os dois tipos de proposição universal e particular. Quando tem vários quantificadores, é uma combinação desse tipo de coisa. Então, a maneira de pensar pode ser mais trabalhosa, né? Mais etapas, mas sempre em cima desses dois elementos. Então, só tem duas coisas que a gente precisa saber. Né? Quando é que uma afirmação universal é verdadeira ou falsa? Quando é que uma afirmação particular é verdadeira ou falsa? Né? Então, é meio... Está no significado das coisas mesmo. Né? Não tem nenhum mistério, não deveria ter. Né? Quando eu digo que todos os números são pares, né? E por um momento eu vou esquecer o que eu sei, o que significa par, só pensar na lógica, eu estou dizendo que todos os elementos de um certo universo, no caso números inteiros, satisfazem uma certa propriedade. Para que isso que eu estou dizendo seja verdadeiro, efetivamente todos, absolutamente todos, têm que satisfazer a propriedade. Para que isso seja falso, tem que existir pelo menos um que não satisfaça essa propriedade. No caso específico, vamos lembrar agora que eu vou lembrar que eu sei que significa número par, dizer que todos os números inteiros são pares é falso, porque nem todo inteiro é par. Por exemplo, é um número inteiro que não é par. Menos 19 é um número inteiro que não é par. Eu sei que tem infinitos casos, mas basta um para estragar a história. Por exemplo, todos os números primos são ímpares. Também é uma afirmação universal, porque eu estou pegando o universo dos números primos e dizendo que todos eles satisfazem uma propriedade, a propriedade de ser número ímpar. E ela é falsa, porque tem umzinho só, um indivíduo desse universo, que é o número 2, que não é ímpar, certo? Então, uma afirmação universal, ela é verdadeira quando realmente vale para todo aquele universo, ela é falsa quando não vale para alguém desse universo, um ou mais, eventualmente ninguém, né? Eventualmente ninguém. A particular é meio que complementar a isso. Existe um elemento de um dado universo que tem uma certa propriedade. Né? Então, existe um número primo par. Né? O universo, de novo, aqui são os números primos. A propriedade é ser par. E eu digo que existe pelo menos um, que é par. E, de fato, existe. Nesse caso, existe somente um. Mas o somente não entra aqui na jogada. Se eu dissesse existe um número primo ímpar, seria uma proposição igualmente verdadeira, porque existe um número primo ímpar.
3, por exemplo. Existem infinitos números primos ímpares, mas isso não me interessa. Interessa que exista pelo menos um. Né? Então, existe um número primo par e existe um número primo ímpar, são proposições igualmente, se aqui igualmente faz sentido, verdadeiras. Né? Então, esse é o significado básico dessas proposições. Tá? E avaliar o valor verdade dessas proposições significa encontrar ou não encontrar o que a gente costuma chamar de exemplos ou contra-exemplos. Tá? O exemplo, aqui tem diferentes maneiras de falar, tá? Exemplo para a proposição P de X ou exemplo para a proposição já quantificada. Isso é uma questão de uso de costumes, eu não vou me deter muito nisso. Exemplo é algo que confirma a propriedade que você está querendo dizer. Todos os primos são ímpares. 3 é um exemplo de primo ímpar, 19 é um exemplo de primo ímpar, 21 não é um exemplo de número de primo ímpar, apesar de ser ímpar, 22 não é um exemplo porque não é primo. Né? Então, você tem exemplos que confirmam o que você pleiteia. Contra-exemplos contradizem o que você pleiteia. Então, todos os números primos são ímpares, 2 é um contra-exemplo. Ele é um elemento do universo, né? O universo, aqui no caso, são os primos, que contradiz a propriedade que eu pleiteio. Né? Quando eu falei antes, todos os primos são ímpares, os exemplos. Né? O 21 não é exemplo, porque faz parte do universo, mas não é primo. Perdão, porque não faz parte do... Sim, aos dois casos, 21 e 22, né? Porque não faz parte do universo. Né? A 22 não é exemplo, porque não faz parte do universo. Então, eles também não são contra-exemplos. Tá? Exemplos e contra-exemplos são indivíduos do universo. Tá? Eu olho para o universo e vejo se aquele cara lá, ele confirma o que eu estou querendo, a propriedade que eu estou pleiteando, ou se ele não satisfaz aquela propriedade. Então, a propriedade, um certo primo é ímpar. 3, 5, 7, 9, 11 são exemplos, porque são primos, estão no universo, e confirmam a propriedade. Né? 9 não é sequer um elemento do universo, então não é exemplo nem contra-exemplo. Né? 2 é um elemento do universo, dos primos, e ele é um contra-exemplo porque ele não satisfaz a propriedade que eu estou pleiteando. Né? Quando eu olho, então, como é que eu uso isso para verificar o valor verdade dessas proposições? Na universal, se eu quero que todos os elementos do universo satisfaçam a propriedade P, eu não posso ter contra-exemplos. Então, para mostrar, ou verificar que uma propriedade universal é verdadeira, não pode haver contra-exemplos. Não interessa quantos exemplos eu tenho. Não adianta, isso é uma coisa que muitas vezes vocês acabam fazendo. Prove isso. Para x igual a 1 vale, para x igual a 2 vale, para x igual a 3 vale, então vale para todos. Não funciona desse jeito. Se eu digo, todos os números primos diferentes de 2 são ímpares, o que é verdadeiro, agora foi primos diferentes de 2, são ímpares, não adianta se você me mostrar 300 números primos diferentes de 2 que são ímpares. Né? Você pode me convencer, mas isso não demonstra que todos os primos diferentes de 2 são ímpares. Né? Tem uma maneira muito simples, inclusive, de mostrar isso em geral, e é o que a gente precisa fazer. Para mostrar, ao contrário, que uma proposição universal é falsa, como todos os primos são ímpares, agora eu peguei todos os primos, não excluí nenhum, são ímpares, basta mostrar um contra-exemplo. Né? Alguém que diz, não, eu estou aqui e não satisfaço essa propriedade. No caso, o 2. Né? A situação é meio complementar para outra. Né? Existe um elemento do universo que satisfaz uma propriedade. Para provar, basta mostrar um exemplo. Nesse caso, um exemplo funciona, porque eu só estou afirmando, existe um exemplo. Então, você me mostra o exemplo, acabou, você mostrou. Tá? Se só tiver contra-exemplos, é porque essa proposição é falsa. Ou seja, se não existirem exemplos, essa proposição é falsa. Tá? Então, vamos formular também as negações, né? Para observar que tem um padrãozinho. Quando é que a universal é falsa? Quando existe um contra-exemplo. Existe um indivíduo do universo que não satisfaz a propriedade P.
todo primo é ímpar. Né? Bom, existe um contra-exemplo, existe um número, no caso 2, que não é primo. Né? Então, a negação da universal para todo x vale P de x é que existe um x do universo que não satisfaz P de x, para o qual não vale P de x. Né? E a negação da existencial, como é que faz? Porque a existencial afirma que existe um exemplo disso. Tem um cara que tem a propriedade P. A negação disso é, não tem um cara que satisfaz P. Né? Ou seja, todo indivíduo desse universo não satisfaz P. Não tem quem a satisfaça. Todos não satisfazem. Normalmente, na língua comum, a gente diria nenhum satisfaz. Né? Mas nenhum não é um quantitativo. Nenhum corresponde a um quantitativo universal. Né? Nenhum número é primo, que é abundantemente falso, né? É uma afirmação universal. Né? Está dizendo que para todo número ele não é primo. Né? É uma universal. Mas formulando é isso. Aqui, gente, não tem nenhum problema identificar que tem um padrãozinho e que isso vale sempre, absolutamente sempre, sem exceções. A negação do universal é existencial, a negação do existencial é o universal. Né? Para negar uma sentença desse tipo, você troca. Agora, essa aqui é bem receita de bolo, mas eu vou observar que não precisa dela. Tá? Mas se você quiser fazer tipo receita de bolo, isso é uma receita de bolo. Você pode ler como receita de bolo. Para negar uma proposição assim, você troca o quantificador todo para existe para todo, e nega a proposição aqui dentro. Né? Que era P de x, virou não P de x. Ok. Ainda mais quando você tem uma proposição muito cheia de quantificadores, você organizar desse jeito, não é um problema. Mas tentem perceber que é natural essa negação, essa forma da negação. Aí eu quis falar no começo, na hora de interpretar uma expressão matemática, tentar ver que, quando possível, quando isso acontece, que o significado dela é bastante natural. Porque é dessa maneira que a gente pensa. Né? Você pode, num certo momento, fazer uma receita de bolo, uma coisa bem técnica, mas aquilo lá não é compreensão. Aquilo não te ajuda a pensar no que você está fazendo. É só um procedimento correto. Tá? Então, ok, nenhum problema você saber fazer um procedimento de maneira, digamos, automática, mas isso não te ajuda a entender o que está acontecendo. Se o problema for um pouquinho mais complexo, você vai acabar se perdendo, só a receita não dá conta. Então, aqui é um caso que, se vocês observarem, é bastante natural pensar a negação dessa forma. Tá? Beleza? Eu falei de múltiplos quantificadores e, na verdade, aqui só trabalhei com um. Né? Porque, como eu falei, os múltiplos quantificadores, você tem 2, 3, 40, 1000, o que for, mas é só uma concatenação de coisas que cada uma delas é de um desses dois tipos, ou é universal ou existencial. Só tem mais passos. Então pode ser, de repente, mais difícil a interpretação, a tradução da proposição. Isso pode ser mais complexo, porque tem mais informação, mais condições. Mas a estrutura, no fundo, se baseia nessas duas. Então, se você entendeu essas duas, não tem como não entender 40. Entender o funcionamento, eu digo. Interpretar, repito, pode ser mais difícil, mas interpretar tem a ver com o significado das coisas, não tem a ver com lógica. Ou não tem a ver só com lógica.